nós fomos praticamente seduzidos a nos endividarmos. No final da década de 70, os Estados Unidos decidiram aumentar de forma unilateral esses juros, que chegaram a 20,5%. Se multiplicaram praticamente por 4. Aí veio uma crise. Todos os países, o México foi o primeiro, e em dominó, todos os países no início da década de 80 entraram em crise. Aí vieram os pacotes de renegociação com os bancos privados, exigindo condições absurdas que provocaram as 2 décadas perdidas, a de 80 e a de 90, porque nós ficamos economicamente amarrados a um volume de pagamentos muito grande, aliado à interferência do Fundo Monetário nas políticas do nosso país. Então foi uma articulação a partir dos bancos credores e a partir do Fundo Monetário, que interferiram na nossa economia, não é? Se nós fizermos o cálculo, não é? Se esses juros não tivessem sido aumentados unilateralmente, a curva da dívida seria aquela curva vermelha, e não a azul, que continuou aumentando. Pode passar a próxima, por favor. Esse foi o principal resultado da auditoria equatoriana. Com base no nosso relatório, o presidente Rafael Correia submeteu esse relatório a instâncias jurídicas, à Secretaria Jurídica da Presidência da República e também a escritórios jurídicos internacionais, e decidiu propor ao mercado o reconhecimento de, no máximo, 1/3 do valor daqueles títulos, tendo em vista a comprovação de uma sequência de ilegalidades e ilegitimidades. Então ele tomou essa atitude soberana. Ao invés de recorrer a algum tribunal, ele primeiro propôs ao mercado. E qual foi o resultado? 95% dos detentores dos títulos aceitaram a proposta. Isso significou uma redução de 70% da dívida externa equatoriana em títulos da dívida. E o emprego dos recursos em investimento de saúde e educação. Tá? Então, só em 2008, o país já empregou, o cupom que ele ia pagar desses juros, ele já empregou em saúde e educação. Pode passar, por favor. A próxima tela. A dívida, da forma como ela está, ela tem violado os direitos humanos. A Assembleia Geral da ONU diz que toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança, à realização, pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e, de acordo com a organização e recursos de cada Estado, aos direitos econômicos, sociais, culturais, indispensáveis à sua dignidade. Não é? A dívida impede a execução desse artigo. Pode passar. Da mesma forma, a Declaração Universal dos Direitos Humanos fala que toda pessoa tem direito ao trabalho, à remuneração justa e satisfatória, não é? E à proteção social. Pode passar. Só um lembrete, eu estou passando rápido, mas esse material vai ficar aí, quem tiver interesse, está disponível, depois vocês podem pegar. O outro artigo, 25, também da mesma Declaração Universal, diz que toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a sua família. Saúde, bem-estar, alimentação, vestuário, habitação. Nós estamos vendo aqui na Câmara mesmo uma luta para incluir a alimentação como direito fundamental, não é? Que ainda não está na nossa Constituição, mas está lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quantos desses direitos aqui não são cumpridos hoje no Brasil? Pode passar, por favor. Toda pessoa tem direito à instrução. Pode passar. Só para lembrar, a nossa Constituição, no artigo 3º, fala dos objetivos fundamentais da República e coloca: construir a sociedade livre, garantir o desenvolvimento, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais, promover o bem-estar de todos. Como é que isso aí está lá na Constituição como objetivo fundamental e na hora de aplicar os recursos, não é? Para assistência social não vai nem 1% e para a dívida vão 30%.
né? Há uma incoerência. Pode passar, por favor. O artigo 6º fala dos direitos sociais: educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência, proteção à maternidade, infância, assistência aos desamparados, né? Quantos desses direitos também estão sendo violados? Pode passar. Por falta de recursos, né? Próxima tela, por favor. Pode passar a tela, por favor. E aí vem os índices. Recentemente a ONU divulgou o último relatório dos direitos humanos. O Brasil está na 75ª posição, não é? Numa classificação muito inferior à de países com problemas graves, como a Macedônia, a Malásia, que não podem nem ser comparados com a institucionalidade que existe aqui no Brasil. Mesmo assim, o Brasil está lá. Esse índice de Gini, que mede a distribuição de renda, o Brasil é o 8º pior do mundo. Perde só para Guatemala e 7 países africanos, que não têm também termos de comparação com o nosso país. Tudo isso tem a ver com a concentração de recursos cada vez mais forte em função dessa distribuição desigual. Pode passar a próxima tela. Outros índices. A PNAD, agora, que é pesquisa de amostra de domicílios feita pelo IBGE, mostra que a renda apropriada pelo 1% mais rico é a mesma renda apropriada pelos 45% mais pobres. Então, esse é o índice da nossa concentração de renda. Caso somente 1/3 da renda nacional fosse igualmente distribuída, seria possível garantir a satisfação de todas as necessidades. Mas a ganância pela concentração é tão grande que isso não acontece, não é? Isso é um reflexo da falta de política que beneficia os mais pobres, como educação, saúde, reforma agrária, e o reflexo das injustiças tributárias, que fazem com que os mais pobres paguem proporcionalmente mais tributos do que os mais ricos, não é? Pode passar, por favor. Outro índice, analfabetismo. No Brasil, nós temos 14 milhões de pessoas analfabetas. Desemprego, de acordo com o DIEESE, atingiu 14,6% nas regiões metropolitanas. Aplicando isso à taxa da população ativa da PNAD, nós temos cerca de 14,5 milhões de desempregados. Pode passar. Saúde pública, com filas, falta de médicos, até aqui em Brasília, né? Nós tivemos hospitais fechados aqui em Brasília, na capital do país, por falta de médicos. Déficit habitacional, 8 milhões de moradias que faltam. Nós temos aí uma enorme contingente de população de rua. 46 milhões de pobres. A fonte é do Instituto de Estudos de Trabalho da Sociedade. 10 milhões de famintos. Pode passar a próxima tela. Enfim, todos esses dados são incompatíveis com a riqueza do nosso país, não é? E por que essa situação? Porque os recursos estão concentrados na financiarização. E o que mais expôs essa financiarização foi justamente a crise mundial. Ela demonstrou a dominância financeira, não só no Brasil, como em todo o mundo. Ela mostrou uma transferência brutal de recursos públicos para o setor financeiro privado. Mostrou que empresas da economia real passaram por dificuldades, porque ao invés de seus recursos estarem destinados à produção, à geração de empregos e etc., estavam especulando no mercado financeiro, né? Pode passar, a próxima tela. Nós vimos no mundo inteiro recursos que nunca apareceram para resolver o problema dos direitos humanos, apareceram para salvar bancos, não é? Só nos Estados Unidos, 13 trilhões de dólares. A gente nem consegue imaginar essa cifra. Só nos Estados Unidos, 13 trilhões de dólares foram injetados no mercado financeiro, não é? Enquanto isso, o dado da ONU, a barreira de 1 bilhão de pessoas que passam fome no mundo será superada este ano em função da crise financeira. Então, o mundo que nós estamos vivendo é esse. O dinheiro que nunca surgiu para salvar vidas, surgiu para salvar os bancos, não é?
Pode passar, por favor. A conjuntura da crise